Olá, doutor, olá, doutora. Qual a relação do médico que começa a trabalhar com soroterapia tem com um piloto de avião? Gente, todo o processo de aprendizado, ele passa por quatro fases do aprendizado. A primeira fase é a fase em que nós somos ignorantes no assunto. Todos nós somos ignorantes em algum assunto, certo? O segundo passo é depois nós ficamos a par daquele assunto. A gente começa a entender, a escutar sobre aquilo. O terceiro passo, nós somos conhecedores daquele assunto. E o quarto passo, nós já temos domínio sobre aquilo e fazemos aquilo de forma espontânea muitas vezes. Bem, gente, essa é a relação que nós temos com o piloto de avião. Você não sabe pilotar um avião, da mesma maneira que muitas vezes você não sabe prescrever uma soroterapia nutricional. Só que a primeira vez, quando a gente se depara com algo que nós não conhecemos, muitas vezes o nosso corpo, o nosso primeiro impulso é rechaçar aquilo, é ignorar aquilo e muitas vezes criticar aquilo que a gente não conhece. Meu pai dizia que a gente só gosta daquilo que a gente conhece. Então imagina só, uma nova modalidade, uma nova abordagem dentro da medicina, de você nutrir o seu paciente, suplementar ele de uma forma muito mais rápida e eficiente. Meu professor na faculdade não falou isso, então isso não é verdade. É isso aí que o pessoal tá falando, é conversa fiada, é charlatanismo, já escutei um monte de adjetivos para isso. Mas nada mais é que nós fazemos uma via muito mais efetiva de oferecer para os nossos pacientes aquilo que eles necessitam. Então, passado este primeiro passo, né, que é o passo do conhecimento, de você sair da ignorância daquele assunto que você nunca ouviu falar e passar para aquela fase que você já conhece, que você já escutou, que você já leu alguma coisa a respeito. Nessa primeira fase acontece uma coisa muito interessante, que é a fase dos questionamentos. É a hora que a gente mais tem pergunta. Então, é a mesma coisa de um aluno na escola, quando ele começa a estudar, quando ele começa a entender aquele assunto, ele começa a ter várias dúvidas sobre aquele assunto, sobre aquela matéria. Isso é um bom sinal, é um sinal que isso já está começando a entrar, que você já está começando a entender do que se fala. É a hora que começam a aparecer as questões, quer dizer que o raciocínio está acontecendo. O segundo passo, então, é quando a gente fica a par, que você já começa a estudar, que você já começa a entender aquilo, que você já começa a fazer um raciocínio clínico. O terceiro passo é quando nós já somos conhecedores. Esse passo, eu gosto de comparar ele quando você aprende a dirigir, né? Então, primeiro você não sabe nem para que serve um volante e uma chave. Depois você entra no carro, você já começa, alguém está te ensinando. No terceiro momento, quando você tira a carta de motorista, é aquele momento que você começa a dirigir, mas você pede para as pessoas, olha, não fala comigo, eu preciso me concentrar. Você precisa um pouco mais de grau de concentração, de dedicação, aquelas manobras ali no momento de dirigir. Num quarto momento, você já faz aquilo de forma tão natural que você nem se preocupa mais se tem alguém conversando, você está escutando música, conversando com alguém, pensando em outra coisa, né? Você acaba já conseguindo ir dirigindo ao mesmo tempo, dando um sinal, dando seta para um lado, ligando o farol, dando sinal de luz, obedecendo os sinais de trânsito que estão em todos os lugares. Então você já começa, você já tem um grau de conhecimento daquilo tão grande que você já faz tudo aquilo no automático. E com a soroterapia é igual. A partir do momento que você começa a entender a soroterapia, que você passa uma vez e você vê a eficiência do resultado, você passa uma segunda vez e você toma, você passa para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, para um paciente que tinha um quadro X de saúde, depois que ele começou, ele passou para outro quadro de saúde, você começa a criar ali muito mais conhecimento sobre a dinâmica da prescrição e quando você vê, você está fazendo aquilo de forma automática. Esse é o processo de aprendizado do piloto de avião. Esse é o processo de aprendizado quando você aprendeu a ler e escrever. Esse é o processo de aprendizado quando você aprendeu a dirigir seu carro. E esse é o processo de aprendizado aqui da soroterapia. Eu lembro também, gente, que quando eu fui fazer faculdade, quando eu terminei minha faculdade, surgiu a possibilidade de eu fazer um curso de biologia molecular na Universidade de Michigan. Biologia molecular, aquilo era um assunto assim... outro dia eu conversava com um farmacêutico que trabalha com biologia molecular, ele falou, André, hoje é conversa de botequim, né, PCR e tal.
Mas há 15 anos atrás, ninguém sabia do que era, estava começando a se falar em clonagem, DNA, RNA, era a coisa mais moderna que existia naquele momento. E eu não aprendi aquilo na faculdade. Ninguém nunca me falou sobre biologia molecular, na minha época não existia aquilo. E nem por isso ela não é uma realidade da medicina, certo? Eu saí daqui do Brasil, fui para a Universidade de Michigan, passei algumas semanas lá na universidade, vivendo a experiência americana, de estudar numa universidade americana, foi muito interessante. E lá eu aprendi sobre biologia molecular, que era um assunto que ninguém me ensinou na faculdade. Então, gente, tem muitas coisas que muitas vezes nós não aprendemos na faculdade. A medicina hoje anda numa rapidez, numa agilidade que muitas vezes nós não conseguimos acompanhar, não é mesmo? Ou o que você aprendeu lá já não é o que se aplica aqui. Hoje mesmo eu estava estudando sobre a vitamina B1, né? E um cientista, num artigo dele, ele pediu desculpa, porque quando ele falava, um estudo que ele apresentou sobre a B1, a vitamina B1, ele dizia que a B1 aumentava a proliferação celular no câncer, então ele contraindicava o uso de B1. E aí, em outros estudos, eles perceberam que, na verdade, a vitamina B1 de baixas doses é que causava essa proliferação celular. Então, a saúde, a medicina, a ciência, ela evolui a largos passos e cada vez mais a gente tem que estar entrando nesse novo mundo e oferecendo para os nossos pacientes o que tem de melhor. O que tinha de melhor há 20 anos atrás era que a B1 aumentava o câncer. O que tem hoje é que a B1 intramuscular tem um efeito muito mais rápido, efetivo, e em altas doses ela diminui a proliferação celular. Este é um conhecimento que poucos médicos têm. Até porque, gente, a gente não consegue acompanhar tudo que é oferecido pra gente o tempo todo aí de estudo, de ciência, né? Por isso que existem hoje, eu falo, existem tantos cursos disponíveis. Se você quer saber sobre um assunto, você precisa muitas vezes entrar dentro de um curso, entrar dentro de um grupo e se dedicar àquilo. E volto a dizer sobre a escala de aprendizado para você saber fazer soroterapia. Primeiro, você nunca ouviu falar. Segundo, você começou a ouvir falar, mas você não sabe do que se trata. E aí você começa a ter dúvidas a respeito daquilo, há vários questionamentos a respeito daquilo. Tá tudo bem, faz parte do seu processo de aprendizado. Terceiro, você adquire conhecimento e já começa a praticar aquilo de uma forma um pouco mais lenta, muito mais, quem sabe, até inseguro. E num quarto momento, você já faz aquilo de forma tão automática, os resultados dos seus pacientes vão te dando aquele feedback. Quando você vê aquilo, faz parte da sua rotina, faz parte do seu dia. Tá bom, gente? Então, essa é a semelhança do médico para o piloto de avião, o grau de aprendizado. Na verdade, gente, todos nós somos ignorantes em algum assunto. Com certeza tem algum oftalmologista me assistindo aqui. Eu não entendo de oftalmologia. Entendo, quem sabe, um pouco da minha doença oftalmológica, mas eu não tenho um grau de profundidade dentro da oftalmologia. Então, eu sou uma ignorante no assunto. Quem sabe tem um piloto de avião me assistindo aqui. Quem sabe tem algum piloto da NASA me assistindo aqui. E eu não entendo, eu sou totalmente ignorante no assunto de vocês. Mas, quem sabe, alguns de vocês são ignorantes na soroterapia, que é a medicina, que é a parte da medicina, que é uma maneira de aplicar tratamentos nos pacientes que eu domino. E eu vim aqui para falar para você que vale a pena começar, que existe esse grau de aprendizado, essa escala de aprendizado, e que vale a pena dar o primeiro passo, subir um primeiro grau nessa escada. E uma das formas de você fazer isso é curtindo, é comentando, é acompanhando os nossos conteúdos diários aqui sobre soroterapia, para que cada dia mais isso se torne um assunto do seu dia a dia e te traga conhecimento para que você faça isso o mais rápido possível, de uma maneira muito mais natural e muito mais rápida, trazendo esses efeitos aí para os seus pacientes. Tá bom, gente? Gratidão, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Curte, comenta, compartilha, encaminha para um colega seu que às vezes está precisando ouvir sobre soroterapia e os graus de aprendizado de qualquer assunto, tá bom? Um grande abraço, até a próxima!